Buenas! Vamos a mais um Papo de Corredor e hoje, agora, eu estou aqui com dois baita atletas que terminaram agora há pouco os 42 quilômetros da Maratona do Rio. Faltou 195 no final. 42, 195. É importantíssimo. Uai, é ali. Não, porque quando são os 195 mais longos da história. E agora você vai me confirmar. Quando bate os 42 no relógio e a gente não alcançou o pote com aquela linha de chegada, dá uma bagunçada, Fora né? que às vezes tu não faz as curvas pela tangente, tu faz muito abertas. Também então, é a tua distância tá muito maior aqui, preocupante. Né? Bom, então eu tô aqui com o Ademir Paulino, treinador, e o Diogo Real. Queria que vocês começassem se apresentando, falando um pouquinho também como é que foi essa primeira prova desde que começou a pandemia. Eu sou Ademir Paulino, sou treinador, sou atleta. Fala, galera. Fala, galera! Aí sim. Sou Ademir Paulino, sou treinador, sou atleta. Falar desse retorno é emocionante, né, Marina? A gente estava conversando um pouco antes sobre isso, que esse evento ele marca, né, esse retorno das provas, né? Depois, pós-pandemia, a gente teve algumas provas pequenas, mas essa, assim, 90% da galera realmente é a prova de retorno. Então, assim, a gente voltar no Rio, voltar nesse evento que é tão grandioso, nessa cidade que inspira, né? Tanto a gente, os corredores, como as pessoas que estão aqui, foi muito especial, foi bem legal. Como foi correr no Rio, Diogo? Eu sou o Diogo, maratonista, com licença. Com licença. Cara, a minha vida de atleta amador, assim, tem uma conexão muito grande com essa prova por ter sido o motivo pelo qual eu comecei a correr. Comecei a correr para participar dessa prova o ano passado, da meia, e aí eu determinei que na minha vida eu precisava passar por esse desafio, então fazer uma meia, e aí para realmente tu não poder fugir desse compromisso, que ela fizesse parte de uma viagem, porque uma meia na tua cidade, tu pensa, se der deu, se não der não deu, então não, fazer uma meia no Rio, porque daí eu vou comprar passagem, e não tem como fugir dessa história, né? Acabou não tendo, e aí eu ganhei um ano, e aí eu aproveitei para que esse ano que eu ganhei fosse um ano de preparação para que eu aumentasse as fichas na minha aposta, assim, tipo, não, se eu ganhei mais um ano e eu estava preparado naquele momento, ano passado, para correr uma meia, então eu vou preparar para correr a prova valendo. Aconteça o que acontecer, e sem muito saber o que isso significava e como é que isso ia ser. Mas eu sabia que uma das coisas mais importantes desse desafio, que é tentar tirar um pouco o foco da prova para tu te distrair e quando vê vai passando, era uma das formas mais adequadas para isso, porque o Rio de Janeiro é uma cidade que o tempo inteiro tu tem estímulos externos, né? O que facilita muito na hora de não desistir. Correr com os olhos. Cara, e com o coração. Correr com os olhos, é isso aí. Não, e é legal estar com vocês dois aqui juntos, porque o Diogo começou recente com a corrida, faz 2 anos, e já completou agora a primeira maratona dele. O Ademir, super experiente, tem uma estrada longa aí também para passar toda essa vivência dele com esse esporte. Completou hoje também os 42 quilômetros e eu queria que vocês colocassem aqui como foi o rendimento hoje de vocês, se vocês passaram por alguma dificuldade nessa prova. Esse é um evento que é a minha segunda maratona, então até para contextualizar... Sério? Segunda maratona. Até para contextualizar, as minhas provas sempre foram provas mais curtas. Então, não fazia sentido quem corre uma prova de 5, 10 quilômetros correr uma maratona. Não faz sentido, né? Até atrapalha. Então, eu sempre treinei para provas mais curtas. E, sei lá, 2, 3 anos atrás, eu comecei a sentir vontade de correr uma maratona. Até como treinador, para eu passar por aquela experiência. Dá o exemplo, né? Exato, sentir. Então, eu acho que a motivação inicial para eu correr uma maratona foi isso. Tipo, eu já treinei
milhares de maratonistas. Então, eu quero sentir como que é. Se tu sabe o caminho e se tu mostrou o caminho para os teus alunos, é porque tá dentro de ti isso, né? Exato. Era só tu aplicar isso. Exato. Então, aí eu corri Berlim e eu tive uma experiência super positiva em Berlim. É uma prova rápida. Enfim, eu estreiei com um tempo muito bom. E Berlim foi um negócio assim, eu não senti a prova. Quando eu percebi, eu estava nos últimos 200 metros. Falei, caramba, a prova está chegando, o Brandemburgo está chegando, acabou a prova. Eu falei, porra, a galera fala que maratona é difícil, cadê essa dificuldade, né? Você não acha que isso também tem muito do lance da primeira prova? Eu tava pensando agora porque eu me identifiquei um pouco com isso, porque hoje eu acho que eu não senti muito ela. Mas talvez por ser o estímulo da primeira prova. Ou como hoje foi tua segunda, talvez essa novidade não fosse mais uma coisa tão presente. Tu já tinha passado por isso, né? Sim, então sim. Os estímulos são outros, né? Mas assim, o que aconteceu em Berlim, Diogo, o ritmo que eu corri, talvez Berlim foi quase uma experiência que como se eu tivesse saído do meu corpo. Entrei num nível de concentração e Berlim tem uma característica de ser extremamente plano. Então, você ajusta a postura e aí você se mantém naquela postura o tempo inteiro. E, enfim, eu fiz 5 minutos melhor que eu imaginei lá. E aí venho para o Rio de Janeiro, né? Eu decidi vir para o Rio porque eu sabia que essa prova era a prova de retorno. E aí hoje eu senti exatamente, né, o que é realmente uma maratona. Porque quando dá tudo certo, cara, né? Quando deu tudo certo... E é raro, né? É raro. Exato. Porque pode acontecer ao longo do caminho. E Berlim, assim, a minha preparação não foi tão boa, mas a maratona foi sensacional, né? E quando vai tudo certo, maravilha, né? Mas aqui eu senti, né, realmente o que é você esgotar sua energia, você... chegar no seu limite, né? Então, hoje eu estou muito contente e, de verdade, eu estou feliz porque eu entreguei o que eu podia. Eu arrisquei... Deixou no asfalto tudo que não tinha para deixar. Exato. Eu arrisquei, eu saí no ritmo de Berlim, estou no Rio de Janeiro. Sim. A temperatura é outra. 15 graus acima, claro. Mas eu arrisquei porque eu estou numa preparação boa, estou correndo bem, estou me sentindo bem. E comecei a sentir a prova bastante no quilômetro... Já passei a meia sentindo um pouco. E aí, a partir do quilômetro 28, muda a chave, né? Porque o plano A qual que é? A melhor performance. E eu busco isso. Isso que me motiva. E aí, o melhor é tirar o melhor que eu posso. Então, quando eu olho agora a minha preparação, as últimas 12 semanas foram a minha preparação para esse evento, foi perfeita. Eu fiz todos os treinos que eu queria fazer. Mas aqui é a melhor performance que tu tem pra dar no dia. No dia. Aí é que tá. Porque um papo que a gente comentou e que eu acho que vale aqui é assim, e eu acho que isso é a beleza do esporte. A gente semeia, né? Então, eu treinei, eu me alimentei, eu descansei, eu fiz tudo, né? Dormi cedo, fiz tudo o que precisa fazer para que o meu corpo estivesse bem no dia. E nem sempre a colheita não é certa. Às vezes chove no dia da colheita. Tem uma ventania, né? Tem a analogia é exatamente isso. O cara pode pegar a melhor semente, ter o agrônomo, ter a melhor terra. A colheita não é certa. A gente sabe. E o esporte é exatamente isso. E é maravilhoso ouvir você falar sobre isso, porque por toda a experiência que você tem, e as pessoas têm que realmente entender que dias e dias, cada prova é uma história. E não importa, assim, o treino que você fez, se você está dentro ali daquele script perfeito de preparação com descanso, alimentação, hidratação. Cada prova é uma história. E é importante porque
acho que, assim, é o que você falou, né? Quando a gente faz alguma prova e dá tudo certo, é óbvio que é maravilhoso, mas parece que quase cai num esquecimento, assim, né? Esses momentos com mais dificuldade é que realmente marcam e nos fazem evoluir, e acho que é um ponto importante que eu gostaria até de tocar, nos faz entender como lidar com essas frustrações. E o esporte nos traz muito isso, né? A famosa resiliência. Então, puxa, Sim, por que sim. não deu certo hoje? Calma, o que eu tenho que entender? Poxa, será que realmente é tão sério? Onde que eu errei? Então, eu também queria abrir, assim, esse Tem um papo com ponto vocês. aí, tem um ponto que eu acho assim, né? O bolo da avó é maravilhoso, né? Quantas vezes a avó fez o bolo? Eu fiz 2 maratonas. Então eu ainda nem entendi como que é essa distância. Entendeu? A prova que eu domino, Diogo, é os 5 quilômetros. Então, eu sei como eu me sinto no primeiro, como tem que correr o segundo, o terceiro é difícil, o quarto é o mais duro de todos, o quinto é só chegar. Entendeu? Então, eu domino a prova, eu sei a hora que tem que acelerar, a hora que eu seguro. A maratona eu estou aprendendo. Então, eu sou um aprendiz. E para a gente conseguir fazer algo bem, você precisa fazer aquilo algumas vezes. Né? Então, esse é um ponto, acho que mais do que, né, essa questão de expectativa, a gente entender que a gente está dentro de um processo e que a gente precisa dominar a distância, entender como é a distância, entender o seu corpo dentro dessa distância, porque também, quantas vezes eu coloquei meu corpo nessa Exato. situação? Nossa, cara. Nesse, É uma coisa muito nesse grau de violenta, né, cara? esforço. É uma parada muito violenta. E assim, muito embora seja uma prova, né, que todo mundo arranca e chega no mesmo lugar, são várias maratonas, cada um corre a sua, né? Cada um corre uma prova diferente, cada um reage diferente. E tudo isso muito por culpa da nossa própria cabeça, né? Porque a distância é a mesma para todo mundo. Só que cada um tem a sua cobrança, tem a sua meta, tem sua o seu história, objetivo. a sua história. É, e aí às vezes o cara fez um baita tempo, mas ele ficou frustrado porque ele tinha... Uma expectativa. É, mas cara, e isso não é uma derrota, né, cara? Não, tu já de te jeito superou, nenhum. tu foi De jeito muito nenhum. além daquilo que, cara, eu acho que 0,07% das pessoas no mundo cumprem essa distância. Sim, sim. Então, cai na real, por que que tu vai estar triste que não fez teu tempo? Cara, tu já chegou lá. Exato. Tu já mostrou pro teu corpo que tu é capaz de qualquer coisa, sabe? Então, isso é mais do que o suficiente. Isso Sim. é uma grande vitória. Sim, né? sim. Eu acho que tem um ponto aí bem bacana que até você colocou, tudo fica aumentado com a maratona. Então, se você errou um pouquinho no ritmo, Sim. vai pagar, entendeu? Se você, sei lá, errou na hidratação, vai pagar. Se você errou no treino, vai pagar. Se você não descansou, vai pagar. Então, assim, tem que ter uma estratégia bem clara e segurar a ansiedade, né? Sim, Porque sim. é um percurso longo que a gente sempre tem que ir administrando durante todo o percurso. Você que correu hoje pela primeira vez, Diogão, como é que foi administrar isso? E conta também se você passou por um momento de dificuldade, teve um grande desafio na prova de hoje. Sabe que eu tive a sorte de vir para a prova no mesmo táxi que o mestre Ademir, né? E aí, cara, muito embora o dia da prova seja um dia em que tudo que tu precisa saber tu já sabe, tudo que tu fez, que já tinha que fazer já tá feito, é um momento também que as pessoas podem te desequilibrar emocionalmente. Ou podem te dizer algumas coisas que, cara, que te enchem de confiança, sabe? E aí, vindo pra cá, o Ademir me disse assim, cara, são 3 provas dentro de uma. É cabeça, corpo e rabo, tá? Os primeiros 14, tu tem que respeitar ele. Tu tem que fazer ele mesmo... Tu fez um ciclo super grande de preparação. Então, evidentemente que nos primeiros 14 tu vai estar sobrando. Porque tu passou por coisas muito mais difíceis. Perfeito. A preparação da maratona é uma parada muito violenta. Uhum. Então, assim, evidentemente que tu já fez aquilo e tu faz, cara, de olho fechado. Mas respeita ele. Nos próximos 14, cara, tu tem mais uma chance que é de confirmar que tu realmente respeitou.
E aí final... isso é o aquece. Isso é o aquece. A prova são os últimos 14. E aí ali vai estar encaixado se tu fez as 2 primeiras etapas bem feitinhas, se tu cumpriu direito o protocolo. Eu tô com meus pontos de hidratação aqui marcados. Cola! A minha cola. Então, e você conferiu? Então, sim, então assim, tô bem, não interessa. Toma o teu gel. Tô bem, não tô com sede, não interessa. Toma água, toma devagar. E aí tudo isso vai te dando confiança. Tu vai vendo, cara, eu tô fazendo tudo certinho. Lembrei o que o Ademir falou. Tô respeitando. Eu tô encaixado. Não tem por que dar errado. E acho que hoje foi o dia na minha vida em que eu mais respeitei as regras. E como é importante, né? Como faz diferença. Muito, porque tu tem, na verdade, 42 chances ao longo da prova para mostrar que tu tá entendendo o que tá acontecendo. E quando tu, eventualmente, foge um pouco para cima, né? No caso, te falta, isso é um sinal, muito embora possa acontecer, faça parte, é um sinal mental que tu não quer receber. Tu pensa, eita, esse aqui eu fiz para mais. Para mais, ok, mas fiz para muito mais. Será que vai me faltar? E aí tu começa a pensar um monte de coisa que é uma gavetinha que tu não pode abrir. Tu tem que deixar ela fechada. É delicado. E se tu respeitar, tu não vai abrir essas gavetinhas do mal. Tu vai estar o tempo inteiro dando ok pra ti. Check, 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 check. E aí, cara, tu te preparou para aquilo. É um combustível, né? Cada check. E esse é o ponto. Eu acho que todo mundo tá preparado. As pessoas, muitas vezes, claro, existem fatores externos, mas as pessoas, muitas vezes, se atrapalham porque elas não respeitam o plano. Isso é um ponto fundamental. Assim, uma frase que enquadra isso que você está falando, Sim. né? Tem um treinador que é um treinador de grandes atletas, de ultramaratonistas, de maratonistas, e ele fala que a maratona você deve correr a primeira metade com a frieza de um cientista, analisando, vendo, sentindo, sem emoção, né? E a segunda metade com a emoção de um artista, que é exatamente isso. Exatamente no final, isso. A gente não tem perna, não tem... Aí a a emoção, cabeça, o quanto você quer, o quanto você, né, realmente deseja aquilo, porque é difícil, né? O final então, é duro difícil, de qualquer maneira. Muito. Não, e esse é o ponto. É duro pra todo mundo que tá ali. Todo mundo. Não é que, nossa, eu tô exausto. Cara, na verdade, hoje foi o dia da maratona, é o dia em que a gente não pode se culpar de estar cansado, Sim. de estar com dor, de dar alguma cãibra, alguma coisa, de ter alguma coisa que chegar no nível de exaustão. Tu sabia que isso ia acontecer e tu te preparou para isso. O tempo inteiro o teu ciclo preparatório foi pensado para tu superar, porque vai acontecer para todo mundo. Eu duvido o cara que chegou em primeiro e o cara que foi último, já que deve estar chegando daqui a pouquinho. Sim. Eles sentiram as mesmas coisas. Sim. E todo mundo, quando topou participar, sabia e se preparou para superar esses momentos. Então não é que para uns é mais fácil que para outros, cara. Para todo mundo é difícil. Sim. Vocês, aquele velho ditado, né? Treino é treino, jogo é jogo. Quando vocês estão na prova, vocês acreditam que o amadurecimento psicológico vem nessas situações de provas, mais do que de treinos? É um conjunto, né? Eu acho que eu saio daqui hoje, Marina, muito mais fortalecido. Eu criei uma casca a mais hoje. Eu nunca tinha passado por essa situação de, tipo, controlar uma cãibra por 13, 14 quilômetros. E aí, desculpa te interromper, mas eu queria que você dissesse também, porque é bacana ver essa sua relação com o esporte, apesar de você estar se desenvolvendo ainda nessa distância,
a gente sempre tem que respeitar, né, o esporte. Foi o que o Diogão colocou já. A gente nunca sabe o que vem, o esporte realmente é desafiador. Então, vai no sapatinho, sabe? Você nunca sabe ao certo o que pode te acontecer. Respeita a maratona. E quando te dá esses momentos baixos na prova, o que você pensa, Ademir? O que você trabalha na tua cabeça para voltar à sua concentração e te resgatar para continuar aquele desafio? Cada treino, cada prova, cada dia é uma experiência. Entende? Então, cada experiência deixa a gente mais forte. O dia que você deixou de sair num treino porque estava chovendo, você perdeu a oportunidade de se tornar mais forte. Porque assim, na prova pode chover. Sim. E na prova pode chover. Sim. Tu acha que a prova vai estar um clima perfeito? Sim. Quem disse, né? Sim, sim. Então, você imagina, ao longo de mais de 30 anos treinando, eu ainda estou aprendendo. Só que a minha caixa de ferramentas, ela é maior, né? Eu tenho ferramentas, porque eu já passei por essas situações outras vezes, né? Igual hoje nunca, mas já passei por situações de estar muito cansado, de ter que correr muito cansado, de ter que manter ritmo, de disputar posições ali no final. Então, quando eu estou numa situação dessa, foi exatamente o que eu pensei no meu. Eu falei, cara, eu preciso agora tirar minhas ferramentas. Quais são? Diminuir, eu me conheço, então eu sabia que eu precisava diminuir o ritmo, eu sabia que eu precisava continuar me hidratando, tomando gel, diferente de se eu tivesse num outro ritmo. Então eu fiz um plano para estar bem e eu tinha o plano B, que uma maratona você tem que sair com no mínimo 2 planos. Sim. E eu tinha o plano B, então eu falei, agora é plano B, chegar, perder o mínimo possível. Sim. E chegar. Então, mudei o jeito de correr, tentei diminuir. E uma coisa que você falou que é legal que a galera entenda, até eu estava comentando com os alunos, um evento desse tem 42.195 metros. Então, a gente está falando 42.195 metros. Quando a gente pensa numa pista de atletismo, sabe a pista de atletismo? 400. A redondinha? 400. A pista 1 tem 400 metros, tá? A pista 2, que é do lado, aqui onde está o Diogo, tem 70 metros, tem 408 metros. Então, se você correr a maratona do meu lado e eu tô na pista 1, quantos metros você vai dar mais? Vai somando isso, né? Então, quando a galera vê, não, estava errado, não é que estava errado. É porque você vai fazendo as curvas abertas e isso, ao longo de 42 mil metros, faz diferença. Faz diferença. Dá Acumula. 1, 2, 3, pode dar até 2 quilômetros a mais. Interessante. Né? Então, isso é importante que a galera entenda. E aí, Marina, para finalizar a resposta, quando a gente está numa situação difícil, é isso, né? É mudar, é se perceber, né? E aí... Respeitar. Como respeitar, óbvio, é isso, né? Então, a maneira como eu me senti hoje, eu tive que, assim, usar tudo que eu tinha para conseguir chegar. E eu sei o que eu passei, né, na última hora para conseguir chegar nessa linha de chegada. O que você passou? Foi muito difícil, cãibra. O meu corpo já não estava respondendo, sabe? Eu estava... não era uma coisa tão de frequência cardíaca, era o corpo, a musculatura muito... senti muito a musculatura. Eu acho que tem um pouco dessa coisa do Rio, né? Do calor, não estava um dia tão quente, mas é diferente do clima que a gente está acostumado. É assim, como acabou de acontecer, é até difícil de avaliar, sabe? Porque eu tô aqui ainda no calor da emoção, tem uma hora que acabou a prova, 1h30. Então, mas de qualquer maneira, eu acho que a mensagem é assim, eu dei o meu melhor, sabe? Eu dei o meu melhor. Não foi o meu melhor tempo, mas o que tu tinha na hora foi. Talvez amanhã, porque hoje ainda eu estou nesse calor, mas talvez amanhã eu vou me orgulhar mais do dia de hoje do que de Berlim, que foi uma super performance. Ótimo, é isso. E você, Diogão, conta para mim o que veio, qual foi o seu primeiro pensamento quando você atravessou a linha de chegada?
cara, vi meu filho, né, com cartaz dizendo parabéns, papai. Eu não sabia que ele ia me esperar, sabe? Eu imaginei que pudesse, porque foi uma viagem para fora da minha cidade, enfim, e eu ficava pensando assim, cara, eu tô louco para chegar para ver se ele vai estar lá. E, cara, ele tava. E essa é a grande maratona, sabe? É o exemplo que eu posso dar para ele. E chegar ali, mesmo sabendo que nem eu e nem ele estávamos entendendo o que estava acontecendo naquele momento ali. Eu sei que vai ficar marcado pro resto da nossa vida, tanto para mim quanto para ele. Ele no futuro ele vai entender o que aquilo significava, assim. E ele vai dizer, pô, um dia o meu pai correu, não vai saber nem que distância foi, mas meu pai fez um troço muito louco. E ele chegou muito cansado e eu tava esperando um cartaz que ele pintou com a tinta com a mão dele, cara. E ele desenhou o humano dele, a Renata, minha esposa e eu. E isso, por mais que eu estivesse minimamente assim preparado para recebê-lo, assim, eu não imaginava que fosse dessa forma, sabe? E, e, e esse é o grande lance, assim, as pessoas quando se preparam para uma corrida, ainda mais nesse nível, temporariamente abrem mão de muita coisa, cara. O tempo que tu abdica de estar com a tua família, com os teus filhos, muito embora a gente busque correr em horários alternativos, né, para impactar minimamente as coisas, assim. Mas o combustível que eu tinha era saber que os treinos foram feitos, que muitas vezes foram feitos de uma forma que eu atrapalhei completamente a estrutura da minha família, mas sabendo que na linha de chegada tudo ia fazer sentido, tanto para mim quanto para eles. E isso foi o que me motivou, isso foi o que fez eu não pensar em desistir, porque os treinos foram feitos, tudo que eu tinha que fazer eu fiz. Eu mostrei para mim mesmo que eu sou capaz, é só chegar. E a chegada, eu sabia que ela ia ser épica. Você chora e a gente chora junto. Ó, o que a corrida te ensinou? Disciplina. A gente tem um combinado, a gente sabe qual que é o caminho e tu tem que entender que não existe alternativa, tem que ter um plano A, B e C, mas para tu chegar até lá. Isso o esporte, de uma forma geral, ele te ensina. O esporte é uma grande escola. O esporte é uma parada transformadora, né? O Ademir tem contato com muitas pessoas, com alunos no mundo inteiro, e deve ver diariamente o processo de transformação que as pessoas se submetem ao se aproximar de um objetivo qualquer, porque ninguém começa a correr com o objetivo de fazer uma maratona. Tu começa correndo com algum objetivo específico, talvez físico, da tua rotina, ou eu quero perder peso, ou eu quero me condicionar melhor, e aí tu começa a melhorar os teus tempos, e aí tu começa a ver que é possível, e aí tu melhora o teu 5, melhora o teu 10, aí tu chega a 21, não sou capaz, não faz, aí tu faz 21 e tu pensa, cara, eu já vim até aqui, eu só queria correr, eu só queria melhorar meu tempo. E aí, quando tu vê, tu tá correndo uma meia maratona, e tu pensa, então será que vai uma maratona? Vai, tudo isso porque tu confiou em ti, na tua capacidade. Ninguém pode pegar a tua perna e botar uma depois da outra para fazer tu chegar. Só depende de ti. E aí, então, isso mostra como a disciplina e o respeito ao desafio te levam onde tu quiser. Perfeito. Quer compartilhar com a gente também? Qual foi o seu primeiro pensamento quando você chegou ali na linha tão esperada? Bom, faltando alguns metros para a chegada, quando a gente sai para uma maratona, o espírito é de guerra, né? A gente espera qualquer coisa, né? Tudo pode acontecer. Então, você vem com aquela mentalidade de colocar um pé na frente do outro até chegar. Foi muito difícil, muito difícil. Então, a sensação foi muito louco porque eu me senti vitorioso, sabe? Enquanto eu estava ali nos últimos 6, 7 quilômetros sofrendo
muito. Eu estava triste, porque eu sabia o quanto eu tinha treinado para esse evento, o quanto eu queria performar nesse evento. E eu estava triste, mas eu estava seguindo. E aí, quando eu cheguei, foi uma emoção assim, um misto, né? Primeiro, de me sentir vitorioso por ter conseguido colocar um pé atrás do outro durante todo esse tempo, e só eu sei o quanto foi difícil. E o sentimento também, sabe, Marina? A Olímpicos me deu a oportunidade de poder produzir um tênis. E eu corri com esse tênis. E esse tênis, ele estava no meu pé. E... No teu, não. No meu também. Exatamente. Então, no fundo, eu corri contigo, cara. Sim, sim. Estávamos juntos. Conectados. Então, essa sensação, né? Talvez como treinador, como atleta, eu nunca imaginei, sabe? Falar que, de certa maneira, eu estou contribuindo para um esporte que eu pratico. Eu já representei o Brasil em várias provas. Sim. E agora eu estou representando o Brasil, produzindo um tênis, mostrando que esse tênis, que a gente tem tecnologia para produzir um bom tênis. Ótimo. E foi orgulho, sabe? Orgulho. Então, eu acho que tem esse misto de emoções que a gente sente e que só a gente indo no limite, como uma maratona coloca a gente, né, para a gente sentir, né, a gente ter esse misto de emoções e, enfim, essa coisa legal que o esporte proporciona. Finalizamos, então. Eu quero agradecer muito a conversa com vocês. Como é bom trocar essa energia, essas experiências. Parabéns. Também estou emocionada aqui pelas histórias de cada um. Diogão também super emocionado por ter completado a primeira prova agora, dele. Aos poucos eu começo a me dar conta do que aconteceu, sabe, cara? É muito louco, velho. Tá louco, cara. Vai baixando a adrenalina, a gente vai assimilando mais, a né? A maratona mexe com a gente. Mexe bastante. E pro Ademir também, a gente se torna outra pessoa, né? Não, essa experiência é única. E eu acho que tem um ponto que eu acho que é legal a gente falar, né, até para finalizar, que o esporte, né, ele é para todo mundo, né, Marina? E a corrida, ele é para todo mundo, ele é democrático, ele é para todo mundo. Mas a maratona, né, é algo especial, porque a gente precisa de treinar muito para isso, a gente precisa chegar num ponto de conseguir treinar para isso, mas que todo corredor, desde o cara que correu 5 quilômetros, os 10, os 21... No tempo que for, né? Exatamente, terminou. Cada um tem a sua história. Exato. O seu objetivo, né? O seu objetivo, e todos são vitoriosos, sabe? Que as pessoas não precisam correr uma maratona para ser um corredor. Sim. A minha dica e a minha sugestão é que se você quer correr uma maratona, você precisa querer com todas as suas células. Se você tiver um pouquinho de dúvida, nem entra, sabe? Mantenha ali nos seus 21, nos seus 10, nos seus 5, porque o processo, ele não é fácil. E, de novo, você não precisa correr uma maratona para ser um corredor. A galera que correu 5, correu os 10, estão de parabéns. E com certeza, se a gente for procurar, tem histórias muito legais. A felicidade dos caras é tão grande quanto a nossa. Exatamente. Claro, e mesmo. Transformador, tanto quanto. Com certeza. Todos podem, né? Precisa dar esse primeiro passo. E a maratona, que é o máximo da distância, né? É a faixa preta para o corredor. Respeita o processo. Se você quer fazer, respeita o processo. Eu vou dar um dado que os quenianos, eles se sentem preparados para correr uma maratona depois de 5 anos de preparação. Imagina.
Gente, quanto tempo, Respeito. Ademir. E olha, Isso que, se e chama olha que isso é cultural, respeito. né, cara? É Respeito. cultural, né? Ah, impressionei agora. Não Falei imaginava que era tudo isso. Falei com vários treinadores e eles falaram que o amadurecimento do corredor para chegar numa maratona são no mínimo 5 E anos. sendo que, se eu não tô enganado, a média... Quer colocar sua mensagem? Pensa que tá no outdoor, hein? Milhares de pessoas estão lendo. O que você escreveria ali? Cara, cada passo que a gente dá, a gente tá dando um passo em direção a uma nova personalidade que a gente tá adquirindo, sabe? É por isso que é tão emocionante passar na linha de chegada, porque a gente, fazendo um cálculo ali dos passos por minuto ali, na cadência, dá para chegar na quantidade de passos que a gente deu ao longo desses 42, 195. Cada um deles nos levou em direção a uma nova pessoa que a gente se torna. E tudo que tu fez até ali passa na tua cabeça. Na verdade, a largada é muito antes da sirene tocar, né? A largada começa, cara, a corrida começa, a maratona começa alguns dias antes, quando tu decide que, ok, começou o meu ciclo, tu muda a tua alimentação, tu organiza o teu sono, tu cumpre os teus treinos. Em alguns momentos, assim, é exaustivo e tu cogita dar um migué no treino, sabe? E um dia o meu treinador me disse assim, só pra tu te dar conta, tá? Eu tô vendo que tu tá tentando me enganar aqui e tu não tá me enganando, tu tá te enganando. Quem vai correr é tu, não sou eu. Claro. Então, cara, faz certinho que é pro teu bem. E isso é tão louco que tu pensa, é verdade, não é um esporte coletivo. Sou eu, comigo mesmo. Eu vou ter uma oportunidade de, ao longo daquele percurso, daquelas quase 4 horas, me conectar comigo mesmo e fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que eu passei para estar aqui. E é o dia de confirmar que eu realmente estou preparado. E isso serve para tudo na vida. Perfeito. Exatamente. Muito legal. Legal, gente. Obrigada, viu, Valeu, a conversa. valeu. Mais um Papo de Corredor por aqui. Valeu, galera. Como sempre, positivo.